Celo, solo profundo, notas longas e graves. O cravo entra com arpejos solenes e rítmicos. O cravo entra com arpejos solenes e rítmicos. Neste solo de granito duro, uma dona traçou nosso destino. Ergueu o mosteiro para o alto, onde a alma encontra repouso. A senhora de mãos firmes consagrou a terra ao sagrado. Aqui nasceu a nossa vontade, soberania gravada na rocha viva, o berço que sustenta o trono, um grito de ferro e sangue, Portugal começa neste abraço de pedra. Gonçalo ergueu as muralhas, o castelo vigia o horizonte, defendendo a honra do povo contra o avanço do invasor. O conde guarda a fronteira com a coragem dos antigos pais. Crescendo de violoncelo e cravo, do condado surge o reino. A coroa reclama o seu lugar. Não mais servos de ninguém, apenas donos deste mar, luz que vence a tempestade. Aqui nasceu a nossa vontade, soberania gravada na rocha viva, o berço que sustenta o trono, um grito de ferro e sangue. Portugal começa neste abraço. Voz de baixo profundo sustenta a nota final. Vimaranes começa nesse no graz. Geralmente, sabe, quando a gente visita um monumento histórico, rola aquela expectativa silenciosa de encontrar uma coisa totalmente estática. É quase tipo como entrar num cenário de filme que foi abandonado pela equipe. A gente olha para aquelas muralhas de pedra fria, gigantescas, tira uma foto e a sensação é de que, bom, isso sempre esteve aí, né? Exatamente. Imóvel e indestrutível. É uma visão muito confortável. Isso, tudo organizadinho e com uma placa de bronze explicando a história de um jeito super limpo. Pois é. E é uma ilusão muito tentadora, com certeza. Nós gostamos de higienizar o passado, sabe? De colocar as fundações das nações nos pedestais heróicos. Mas, quando se analisa de perto as fontes, que é a nossa missão nesse nosso mergulho de hoje... Sim, o objetivo central aqui. Exato. Quando a gente olha como as verdadeiras revoluções estruturais começam, essa tranquilidade desaparece muito rápido. O que sobra, na maioria das vezes, é um caos quase absoluto. O puro caos. E eu tô super animada com o material que a gente separou para analisar hoje. É fascinante, né? Muito. Porque segurar esses documentos, essas anotações que narram, tipo, 1000 anos de história, muda completamente a forma como a gente enxerga as coisas. Então, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Se a gente pegar o Castelo de Guimarães, por exemplo, para quem tá ouvindo, ele é considerado o grande berço da nação portuguesa. O grande símbolo. Exato. E a imagem que vem automaticamente à cabeça é aquela coisa meio capa-espada, reis com capas esvoaçantes, espadas erguidas, debatendo o futuro do país num salões enormes de mármore. Mas a realidade do século X era brutal. Sim, não tinha rei, não tinha mármore e, com certeza absoluta, não tinha um país ainda. E para quem acompanha a gente, é fundamental lembrar que as nações nascem da pura e simples necessidade de sobrevivência. Sem dúvida. O cenário ali por volta do ano 950 era de uma instabilidade aterrorizante na Península Ibérica.
Um terror diário. Exato. Não existiam fronteiras seguras, o conceito de Estado-nação ainda estava a séculos de distância. Então a fundação original do que viria a ser esse castelo acontece estritamente por uma questão de emergência local. Emergência é a palavra certa. E quem comanda essa resposta emergencial é uma figura que eu acho incrível, a Condessa Mumadona Dias. Uma personagem fortíssima. Sim, ela era simplesmente uma das mulheres mais ricas e poderosas de toda a Península Ibérica naquela época. E o que eu acho mais interessante nas fontes é que ela não decide construir uma fortificação por puro ego, tipo, para colocar uma bandeira e dizer, olha, eu mando aqui. De jeito nenhum. Havia um problema logístico vital ali. Pois é. Ela tinha fundado o mosteiro de Santa Maria de Guimarães. E a gente tem que lembrar que o mosteiro, na Idade Média, não é só um lugar para a galera rezar, certo? Não de forma alguma. Esse é um ponto fundamental. Um mosteiro era um centro econômico gravitacional. Uma espécie de banco da época. Exatamente. Funcionava como um banco, um celeiro gigante e um centro de poder local. Ele acumulava muitas riquezas materiais, recebia doações, produzia mantimentos. E atraía muita gente, né? Muita. Uma população civil enorme se instalava no entorno dele. E justamente por ser esse polo gigantesco de recursos, ele se tornava um alvo brilhante no meio de um território sem lei. Um alvo piscando no escuro. E lendo sobre as incursões daquela época, dá para perceber que o pessoal ali estava literalmente no meio de um sanduíche de violência. A geografia não ajudava. Nem um pouco. Do norte desciam os normandos, que a gente conhece mais como vikings. E, cara, eles não vinham com exércitos pesados e lentos para sitiar cidades. Não, a tática era outra. Era ataque surpresa. Eles usavam aqueles navios rápidos que podiam subir os rios rasos com muita facilidade. Então era chegar, saquear e fugir. E ao mesmo tempo tinha o outro lado. Exato. Do sul vinham as investidas das forças islâmicas, os mouros. E esses tinham campanhas militares muito mais organizadas, que estavam sempre tentando empurrar a fronteira mais para o norte. É só tentar imaginar o terror psicológico dessa população. Devia ser enlouquecedor. Totalmente. Imagina que você é um camponês ou um monge em Guimarães. Você vai dormir sabendo que, a qualquer momento, velas normandas podem aparecer no rio. Uhum. Ou então uma cavalaria pesada vinda do sul pode cruzar o vale. A visão estratégica da Mumadona Dias foi perceber que só a fé não ia parar a ponta das espadas. O mosteiro precisava de um escudo físico e rápido. E a ironia gigantesca disso tudo, e eu dei muita risada lendo isso, é que esse grande escudo inicial não era nada parecido com a fortaleza imponente de pedra que a gente vê hoje nas fotos. Longe disso. Era só uma estrutura rústica de terra e madeira. É o que eu chamo de um quarto do pânico medieval. Essa analogia do quarto do pânico é perfeita. A engenharia da época para essas respostas mais rápidas era o que a gente chama de fortificação de mota e bastida. Que é um nome chique para um monte de terra, né? Basicamente, sim. Cavava-se um fosso profundo, aí a terra que saía do fosso era empilhada para criar uma colina artificial, que é a mota. Uhum. E lá no topo dessa colina erguia-se uma paliçada, um muro de troncos de madeira afiados. Ou seja, zero glamour, minha gente. Era puramente prático. O sino do mosteiro toca, avisando que os vikings foram vistos no rio. E a galera pega o que pode. Pega os cereais, os objetos de valor. E sai correndo pra dentro desse cercado de madeira. Tranca a porta e reza. Aquele que hoje é o berço da nação, o símbolo da força inabalável de Portugal, começou só como um buraco com cercas de madeira para tentar sobreviver à noite. Isso revela uma mecânica fascinante sobre a evolução de qualquer arquitetura militar. As estruturas físicas só mudam porque as dinâmicas de poder também mudam. Faz sentido. Aquele quarto do pânico, de madeira, cumpriu muito bem o seu papel ali no século X. Mas o tempo passa, a geopolítica ali na península se transforma e a gente chega no século XII. E aí a coisa muda de figura. Muda bastante. A função que era só de não morrer começa a dar lugar a uma ambição real de governar. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque eu fiquei me perguntando nas fontes como exatamente a casa ou o refúgio de um nobre local se transforma na faísca que incendeia a independência de um país inteiro. É um salto, e tanto. Gigante! O território passa por uma mudança administrativa e vira o que ficou conhecido como o Condado Portucalense. E o castelo acompanha isso, né? Exatamente. Para entender o Condado Portucalense, a gente tem que pensar nele como uma zona de amortecimento. Como assim? Bom, os reis de Leão e Castela, que ficavam mais a leste,
precisavam proteger as próprias terras das invasões que vinham do sul. Ah, então eles terceirizavam o problema. Isso. Eles delegavam esse território de fronteira, mais a oeste, para nobres de muita confiança. E é nesse cenário que entram os pais do primeiro rei de Portugal, o conde Dom Henrique e a condessa Dona Teresa. Certo. Eles recebem essa terra toda e decidem transformar aquele antigo refúgio de madeira de Guimarães na residência oficial deles. Mas espera aí, tem uma coisa que não fecha muito bem pra mim. Se o condado era subordinado a Leão e Castela, como é que os reis simplesmente aceitaram que um subordinado fortificasse tanto seu próprio centro de poder? Ah, essa é a grande armadilha da gestão de fronteiras na Idade Média. Explica isso. É simples. Você precisa que o seu conde na fronteira seja forte o suficiente para repelir os invasores, certo? Certo, senão ele não serve de escudo. Então, você acaba permitindo que ele construa castelos maiores e junte um exército local bem treinado. O problema é que, ao dar essa autonomia para ele se defender, você também está dando toda a infraestrutura para ele se rebelar. Nossa, um tiro no pé gigantesco de Leão e Castela. Exatamente. Ao fazer do Castelo de Guimarães a sua sede, o Dom Henrique não estava só morando ali. Ele estava centralizando a administração, cobrando impostos e juntando o poder militar em um lugar só. E no meio de toda essa militarização, quem nasce e cresce lá dentro é o Dom Afonso Henriques, que viria a ser o primeiro rei de Portugal. Sim, ele é fruto direto desse ambiente. E deve haver um efeito psicológico absurdo nisso, porque se a pessoa cresce ali, no limite do perigo, liderando tropas o tempo todo para defender a própria terra, chega uma hora que bate aquela dúvida, né? Por que eu estou obedecendo alguém longe daqui? Exato. Por que eu estou pagando tributo para um rei que está confortavelmente sentado lá longe, se quem sangra aqui na fronteira sou eu e os meus? Precisamente. O isolamento geográfico e a pressão militar constante forjam uma identidade totalmente separada. O Afonso Henriques percebe que, na prática, ele já age como um rei. O grande problema é que, na Idade Média, você não pode simplesmente pegar uma espada grande e gritar, eu sou o rei. Isso te faz, no máximo, um senhor da guerra muito perigoso. E um alvo para todo mundo. Exatamente. Para ser reconhecido pelas outras nações e não ser esmagado pelos impérios vizinhos num piscar de olhos, você precisa de um componente essencial: a legitimação divina. O que nos leva à Igreja de São Miguel do Castelo, que, pelo que vi nas plantas das fontes, fica literalmente a passos da fortificação, é colada. E tem aquela tradição histórica famosíssima de que foi exatamente ali que o Dom Afonso Henriques foi batizado. E a proximidade física desses dois edifícios, a igreja e o castelo, não é só uma coincidência de espaço. É uma declaração claríssima de intenções. Como assim? Olha só, de um lado você tem a estrutura militar imponente que projeta a força bruta. Do outro, o espaço sagrado, que alinha essa força com a vontade de Deus. Ah, entendi. Quando um reino está tentando se emancipar e buscar reconhecimento internacional, especialmente o reconhecimento do Papa lá em Roma, unir o poder da espada ao endosso da cruz é praticamente o único caminho para a independência. Bom, e aí a independência é declarada, o jovem reino bate no peito e diz para o mundo, nós agora somos um país soberano. Mas a gente sabe que papel aceita tudo. Com certeza. Depois que se assina uma declaração dessas, é preciso ter algo visual, estrutural, que mande um recado claro para os inimigos, principalmente para Castela, que obviamente não estava nada feliz com a perda desse território. Castela estava furiosa. Pois é, tinha que mostrar que tinha como sustentar essa soberania na prática. E é aí que uma revolução política exige uma atualização na infraestrutura. Aquela madeira e os muros de terra de antes já não serviam para mais nada. Precisavam de algo mais pesado. Exato. O jovem reino precisava mostrar uma força inabalável. E aí, a gente entra nas grandes campanhas de obras públicas ali dos séculos XIII e XIV, que foram lideradas por reis como o Dom Afonso III e depois o famoso Dom Dinis. As intervenções que eles fazem são radicais, né? Eles pegam aquela estrutura inicial e constroem um complexo de pedra maciço, que é mais a imagem que temos hoje. E eu vi nas notas que eles fazem uma coisa muito curiosa. Constroem uma muralha que abraça o castelo, mas que também desce a colina e envolve toda a Vila de Guimarães. Sim, um projeto imenso. Mas, refletindo sobre tática militar, por que cercar a vila inteira se o verdadeiro alvo militar de comando é o castelo lá no alto? Porque a lógica da guerra tinha mudado completamente.
E a economia do país agora era vital. Um rei independente não precisa mais proteger só a própria pele e os soldados dele. Ele precisa proteger a fonte de dinheiro dele. A vila de Guimarães estava crescendo muito. Os mercadores e artesãos de lá geravam impostos que financiavam os exércitos. Faz todo sentido. Se você deixa a vila desprotegida lá embaixo, o inimigo nem precisa gastar energia tentando tomar o castelo lá no alto. Ele simplesmente chega, queima a vila inteira, corta os seus recursos, sem ter esperado você morrer de fome atrás das muralhas de pedra. Nossa, é uma lógica cruel, mas muito inteligente. É como a gente falava nas nossas pesquisas, é como se eles tivessem pego uma startup que deu certo no século XII e no século XIII construíssem uma sede corporativa super fortificada para mostrar para a concorrência que vieram para ficar. É proteger a cadeia de suprimentos toda. Uma excelente analogia. Falando nessa sede corporativa, eles constroem o que é, na minha opinião, a demonstração máxima de intimidação desse período todo. As 8 torres quadrangulares ao redor e a torre de menagem gigantesca no centro. O auge da arquitetura defensiva. Sim. Eu olho para a foto daquelas estruturas e fica muito óbvio que nada ali foi feito só para ficar esteticamente bonito. Cada ângulo parece ter um propósito letal. E tem. Não tenha dúvida, a arquitetura militar dessa fase, românica e gótica, foca totalmente em sobrevivência a longo prazo e maximização do dano contra quem ataca. Como funcionava na prática? Vamos pensar nessas torres quadrangulares ao longo da muralha. Por que elas são quadradas e, principalmente, por que elas se projetam para fora do limite do muro? Para ver melhor quem está chegando? Também, mas o motivo principal é permitir o chamado fogo de flanco. Os arqueiros que estavam nessas torres conseguiam atirar lateralmente nos inimigos que estavam tentando escalar o muro reto entre as torres. Ah, então o inimigo não toma flechada só de cima, toma dos lados também. Exatamente. Não tinha ponto cego. Eles cruzavam os tiros. Um verdadeiro pesadelo para quem estava tentando subir com uma escada. E a torre de menagem, ela sempre se destaca muito no horizonte. É bem mais alta e robusta que o resto do complexo. A torre de menagem é o próprio conceito daquele quarto do pânico inicial da Mumadona Dias, mas elevado à potência máxima, todo em pedra. É o último recurso, então. O reduto final. Toda a engenharia dela é pensada para um cenário de desastre bélico absoluto. Se os muros da vila caírem lá embaixo e os muros externos do castelo também forem tomados, os líderes reais e a elite militar correm e se trancam dentro dela. E o que impediu os inimigos de simplesmente arrombarem a porta dessa torre? Esse é o truque genial. Muitas vezes, a porta principal de acesso não ficava no andar térreo. Sério? Sério. Ficava no segundo andar, a vários metros do chão. A guarnição subia por uma escada de madeira externa, entrava correndo na torre e simplesmente puxava a escada para dentro. Mentira. Eles levavam a escada junto? Levavam. Então, mesmo que tivessem milhares de inimigos gritando ali no pátio, eles não conseguiam nem chegar perto da maçaneta da porta. Fica impossível. E se eles tivessem água e comida estocadas lá dentro, conseguiam resistir por meses até chegar algum reforço de outra parte de Portugal. Genial. E tudo isso, somado àquelas ameias pontiagudas lá no topo das muralhas que não só cobriam os arqueiros, mas de longe pareciam uns dentes de pedra afiados, passava uma mensagem diplomática violentíssima para Castela, né? Totalmente. E a pedra, nesse contexto militar, comunica muito melhor do que qualquer embaixador humano poderia. Não mexam com a gente. Exato. Quando um general de Castela olhava lá debaixo do vale e via aquela torre de menagem gigantesca cortando o céu, ele fazia a matemática da guerra na cabeça e a conta simplesmente não batia. Ia sair caro demais. O custo em vidas, em barras de ouro para manter o cerco e em tempo seria tão astronômico que muitas vezes a ideia de atacar era cancelada antes mesmo de começar. O castelo garantia a independência de Portugal quase que pelo simples fato de existir e parecer aterrorizante. É a tática da dissuasão na sua forma mais pura. Tipo, tentem a sorte, a gente tá esperando. Bem isso. Mas é justamente aqui, nas nossas anotações, que a gente chega na maior reviravolta dessa trajetória toda. Uma reviravolta trágica de certa forma. Muito. O castelo cumpriu a sua missão de maneira tão perfeita, ele defendeu tão bem aquela fronteira e permitiu que as forças de Portugal se expandissem tanto em direção ao sul
que ele acabou gerando a sua própria obsolescência. Ele perdeu o emprego. E não só perdeu o emprego, como quase foi apagado do mapa para sempre. Sim, como isso acontece. A linha do tempo das inovações militares é implacável. Castelos medievais com muros altos e retos foram desenhados especificamente para lidar com escadas de circo, arietes e chuva de flechas. Tá. Mas, nos séculos seguintes, entra em cena a pólvora, e especialmente os canhões pesados e a artilharia de cerco. Aí a regra do jogo muda completamente do dia para a noite. Ah, claro. Porque uma parede que é muito alta, reta e rígida, que antes era uma vantagem absurda contra soldados subindo de escada, agora vira só um alvo gigante e imóvel para uma bola de canhão de chumbo. Perfeito. Com a chegada da artilharia, a engenharia defensiva inverte a lógica. Você quer construir fortificações mais baixinhas, com muros inclinados, abaluartas. Para a bola de canhão bater e deslizar, né? Isso, para absorver o impacto. Então aquele castelo de Guimarães, isolado lá no alto da colina, super alto e vertical, ficou taticamente inútil. E como a fronteira perigosa de Portugal já tinha se movido centenas de quilômetros lá para o sul, ele também perdeu a utilidade estratégica de vigiar a passagem. Foi simplesmente abandonado. O que nos leva para aquela parte da pesquisa que sempre dá uma dor no coração de quem gosta de história. Durante esses vários séculos de abandono, o castelo quase foi demolido aos poucos pela própria população ali da Vila de Guimarães. É um processo de degradação lento e triste. Demais. As pessoas começaram a ir lá no alto da colina e arrancar os blocos de pedra do castelo para construir as coisas delas na região. Eles levavam pedras históricas para fazer, tipo, o muro de uma fazenda, uma capela nova, o chão de um galpão. É o famoso raciocínio utilitário. Eu fico indignada, mas dou risada. Porque pensa bem, eles lutaram tanto para criar a nação portuguesa lá dentro daquelas paredes, para depois a própria população ir lá desmontar o berço da nação para fazer puxadinho na cidade. Pois é. Mas isso toca numa questão muito profunda sobre como a percepção humana da memória muda com o tempo. Para nós, hoje, no mundo contemporâneo, a ideia de destruir um patrimônio desses parece um crime inaceitável. A gente enxerga toda a história e o valor daquelas pedras. Exato. Mas se a gente voltar no tempo e entrar na mente de um camponês português ali do século XVI ou XVII, o conceito de patrimônio nacional histórico simplesmente não existe na cabeça dele. Era literalmente só um monte pedra velha abandonada. Uma pedreira perfeita, pronta e muito conveniente. Pensa no trabalho que é cortar e polir um bloco de pedra na pedreira natural. Exige muito trabalho braçal, ferramentas caras, semanas de esforço. É, faz sentido. E lá tava tudo cortadinho. Já estava tudo no jeito. Se tem o castelo inútil lá em cima que o rei esqueceu, com os blocos perfeitos, a necessidade prática fala mais alto. Construir um teto para guardar a colheita antes do inverno chegar era uma prioridade infinitamente maior do que preservar a memória abstrata do Dom Afonso Henriques. Verdade. A memória histórica não enche a barriga de ninguém no inverno, né? É muito fascinante tentar entender essa psicologia da época. Mas lendo os detalhes, eu vi que o que impediu eles de desmontarem o castelo inteiro até o chão foi basicamente a dificuldade técnica. A engenharia medieval acabou salvando a si mesma. Exato. Era muito difícil soltar os blocos. O cimento medieval era duro demais e as pedras da base eram incrivelmente pesadas. Se fossem levinhos e fáceis de carregar, o tal do berço da nação teria virado calçamento de rua lá em Guimarães sem ninguém piscar. Com certeza absoluta. Foi só muito tempo depois que essa destruição foi finalmente interrompida. Lá no século XX, começou a surgir na Europa como um todo, e em Portugal não foi diferente, um movimento de que a identidade cultural das nações precisava de âncoras físicas, palpáveis. Aquele despertar moderno para a conservação, né? Sim, e foi aí que rolou o restauro salvador do Castelo de Guimarães. Eles perceberam há tempo o tesouro que estava desmanchando lá na colina. Foi um resgate no último minuto. A sociedade ali acordou para o fato de que se deixassem o utilitarismo continuar arrancando pedras, eles iam literalmente perder o seu ponto de origem no mundo físico. E graças a esse restauro super bem feito, a gente pode visitar o lugar hoje. É uma visita que vale muito a pena, aliás. Sim. E para quem nos ouve um dia for a Guimarães, a experiência lá é muito peculiar.
Porque a vista que você tem lá de cima, das muralhas ou da torre de homenagem, não é só uma vista geográfica bonita da cidade atual. É uma vista em camadas de tempo, sabe? Perfeita descrição. Quando você caminha por aquelas passarelas de pedra hoje, você olha para baixo e vê a agitação da cidade moderna. Carros, o século XXI acontecendo. Mas os seus pés estão pisando na exata mesma geometria onde 1000 anos atrás a Condessa Mumadona contou as horas morrendo de medo dos navios vikings aparecerem no horizonte. É de arrepiar. O valor daquele lugar deu um giro completo de 360 graus na história. Ele começou sendo uma proteção desesperada, virou o palco central de uma revolução política que formou um país, depois despencou no esquecimento e virou uma pedreira de bairro e hoje renasceu como símbolo intocável da história de Portugal. Uma montanha-russa impressionante, do começo ao fim. Sim. Então, só para a gente recapitular e amarrar essa jornada alucinante que as fontes nos trouxeram hoje, tudo isso começou não com um plano grandioso de fundar um país, mas com a necessidade visceral de uma mulher de defender a sua comunidade de invasores com um buraco e uma cerca de madeira. A urgência do agora. Exato. E a partir dessa urgência, a pressão das fronteiras impulsionou Dom Afonso Henriques a usar aquele mesmo pedaço de terra para forjar uma nação soberana, costurando o poder da espada com o apoio da igreja ali do lado. E quando o perigo de Castela ficou maior, a arquitetura respondeu virando um pesadelo de pedra para as tropas inimigas, com aquelas torres enormes de dissuasão. Até que a paz e a pólvora transformaram essa máquina toda num fantasma quase esquecido, que só foi salvo porque o mundo moderno percebeu que precisava daquele símbolo para não esquecer de onde veio. Perfeito. O que nos deixa com um último questionamento, algo mais profundo para quem acompanha a gente ficar refletindo. Se o próprio berço da nação de um país tão antigo quase foi completamente apagado por pessoas que só precisavam de um muro para o quintal, quantas outras origens de culturas e ideias pelo mundo não tiveram essa mesma sorte, né? Quantos patrimônios nós já não perdemos sem saber? Quantos capítulos vitais da humanidade não foram desmanchados pedra por pedra para virar rua, celeira ou puxadinho antes que alguém anotasse num papel a importância daquele lugar? Então, da próxima vez que vocês passarem em frente a uma ruína perdida no campo ou um prédio velho que parece que parou no tempo, lembrem daquela cerca de madeira simples que acabou virando Portugal. E se perguntem, que história monumental a gente não pode ter apagado ali simplesmente por não prestar atenção? I watch the clover lean toward the earth. The sky is turning soft and deep. We left the noises in this open space.